Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou os outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Palavra da salvação. Senhor. Podemos assentar? Irmãos e irmãs, hoje nós estamos celebrando a solenidade, a festa de Cristo, Rei do Universo. E é interessante que toda a acusação que Pilatos faz a Jesus gira em torno de qual pergunta? Tu és rei? Todo o evangelho de hoje está imbuído desta movimentação, deste questionamento, e a liturgia nos proporciona a graça de compreendermos que tipo de rei é Jesus e qual é o reinado que ele veio instituir. Jesus chegou a Pilatos devido aos judeus. Então vamos entender rapidamente aqui o contexto. Nesta época, todo Israel, Jerusalém era a capital, estava sob o domínio do Império Romano, que foi um dos maiores impérios de toda a antiguidade. Então a grande autoridade do Império Romano era o imperador César Augusto. Como o império era muito grande, o que o imperador fazia? Dividia o império por províncias. E em cada província ele colocava um governador, que era o representante dele lá, para que as coisas não saíssem da ordem, e mais ainda, para que o poder do Império Romano pudesse reinar em toda aquela região. Então Jesus aqui já tinha passado por Anás, já tinha passado por Caifás, e chegou agora em quem? Em Pôncio Pilatos, que era a autoridade maior, que era o governador daquela província, e representava ali o imperador romano. E todas as pessoas que pudessem alimentar este espírito de messianismo e de reinado, se tornava uma ameaça contra quem? Contra o próprio imperador. Porque poderia sair ali uma insurreição de alguém que pudesse instaurar um poder que colocasse de forma ameaçada o poder do imperador, se tornando assim um poder mais enfraquecido. Então, é diante desse contexto
que Jesus chega até Pilatos. Então é importante nós termos estes elementos, porque eles serão importantes também na compreensão do texto. Então, de um lado, o descontentamento dos judeus diante da prática religiosa de Jesus e da atuação dele, mostrando a face de quem era Deus, e ao mesmo tempo, os judeus não podendo calar Jesus, matá-lo, entregam-o às mãos do Império Romano, sob o comando de Pilatos, na região, na província de Israel. E agora nós vamos ver como se dá este interrogatório e a condenação de Jesus, porque este elemento vai resultar em qual fato, minha gente? Na crucifixão de Jesus, que era o castigo mais poderoso que o Império Romano dava para aqueles que infligiam a lei. Então a cruz era a pena máxima que se oferecia a uma pessoa que foi contra a estrutura do império ou contra as próprias leis do Império Romano, tá bom? Então um adendo para vocês compreenderem, e agora nós vamos para o texto. Retome aí no seu folheto, Evangelho de hoje, versículo 33 e 34, os dois primeiros versículos do Evangelho. Vamos ler juntos esses dois versículos? Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo. Os outros te disseram isto de mim? Então, Jesus foi levado até Pilatos. E qual foi a primeira pergunta de Pilatos? Tu és O rei dos dos judeus? Então, a pergunta de Pilatos dá uma conotação importante, porque mostra dois viés, podemos assim dizer. O primeiro, que seria político, Jesus como um agitador, como um pretensioso, como um Messias, e ao mesmo tempo o reinado de Deus, que é diferente do reinado de César Augusto, que é diferente do reinado de Pôncio Pilatos. E diante da pergunta de Pilatos, nós podemos fazer o confronto entre dois reinos. O reino de Pilatos, que simboliza o reino das estruturas deste mundo, de um lado, e do outro lado, o reino de Jesus, que vem instituir, através da sua missão, o reino de Deus. E é interessante que Pilatos faz uma pergunta a Jesus: Tu és o rei dos judeus? E Jesus responde Pilatos fazendo uma pergunta. Vocês prestaram atenção nisso? Jesus vai responder: Está dizendo isto por ti mesmo, ou os outros te disseram isto de mim? Porque Jesus sabia que ele não era nenhum risco para o Império Romano, porque na verdade o objetivo dele e o reinado dele não era um reinado de poder, não era um reinado de ambição, não era um reinado de escravidão, né? Em busca de lucros e de muitas propriedades. O reinado de Jesus não era desse tipo. Logo, Jesus não era uma ameaça para o Império Romano. Mas diante das estruturas estabelecidas, é necessário calar aquele que nos incomoda diante de questões que não são exteriores, mas de questões que são interiores. Aqui está o X da questão. A prática de Jesus, o seu ministério, a sua missão,
começou a incomodar aquilo que estava dentro do coração de cada pessoa que escutava Jesus. E diante desta realidade, era muito mais fácil calar Jesus, condenar Jesus, matá-lo numa cruz, do que permitir com que a voz dele transformasse o nosso coração. E como os judeus não poderiam fazer isso por conta própria, qual foi a conduta? Entregar Jesus nas mãos de Pilatos, para que o poder vigente daquela época o condenasse, ele morrendo pregado numa cruz como malfeitor, receberia o seu castigo e eles continuariam a sua jornada normalmente. Mas os desígnios de Deus são maravilhosos, e quando nós imaginamos que a nossa prancheta já está toda pronta, que o nosso organograma já está todo organizado, e o final vai ser assim, Deus muda os planos, faz uma transformação. Jesus foi condenado, Jesus foi morto, mas a morte dele se perpetuou para um caminho de salvação, porque naquela época, como eu dizia no início, a cruz era o castigo máximo para quem errava, para quem cometia alguma infração. E na dimensão de Cristo, a cruz não foi castigo, mas a cruz foi redenção, a cruz foi salvação. Porque diante do projeto amoroso de Deus para a humanidade, ninguém tem o poder de dominá-lo, porque o poder é de Deus. Ouvimos isso nas leituras, tanto na primeira leitura como na segunda, e cantamos isso no refrão do Salmo: Deus é rei e se vestiu de majestade, glórias ao Senhor. Depois da primeira leitura, foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e o seu reino, um reino que não se dissolverá. Então, o poder maior é de Deus, e a última palavra é dele. Então, Jesus questiona Pilatos, porque Jesus tinha ciência de todo o contexto que estava por detrás da sua acusação. Então, quando Jesus questiona Pilatos, Pilatos vai ser irônico com Jesus. Olha lá no versículo 35. Pilatos olha para Jesus e diz: por acaso eu sou judeu? Pilatos não era judeu, ele tinha vindo de Roma, mandado do imperador, né? Ele não pertencia ao povo de Israel. Mas ele vai dizer o real motivo, por que que Jesus estava lá. O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Então, tudo começa onde? No templo, diante das autoridades judaicas, dos mestres da lei, dos fariseus, doutores da lei, do sumo sacerdote. E durante todos esses domingos, nós fomos acompanhando Jesus na sua trajetória a Jerusalém, que resultaria onde? Na sua condenação e na sua cruz. Mas diante da ironia de Pilatos, Jesus vai inserir um conteúdo de fé muito importante. Vamos agora para o versículo 36. Ele é muito importante na compreensão do evangelho de hoje. Vamos ler o versículo 36? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Jesus vai dar a Pilatos o que Pilatos precisava para decidir se ele deveria ser condenado ou se ele não deveria ser condenado.
Qual era o critério para Jesus ser condenado? Se ele colocasse o poder do império em questão. A partir do momento que ele diz, meu reino não é deste mundo, porque se ele fosse, quando vocês correram atrás de mim, os meus soldados iriam me proteger, iriam me defender. Mas eu fui o primeiro. Porque quando Pedro foi defender Jesus, o que Jesus disse para Pedro? Guarde a sua espada na bainha. Então o meu reinado não é deste mundo. Eu não vim para ser o imperador, aonde vai prevalecer o poder. Lembra, há mais ou menos um mês atrás, quando Tiago e João pediram um lugar à direita e outro lugar à esquerda? Jesus falou, olha, isso eu não posso oferecer a vocês, porque isso não compete a mim. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. E quem quiser ser o melhor, seja aquele que sirva a todos. Então, o reinado de Jesus é um reinado diferente. E a partir do momento que Pilatos compreendesse isso, ele não teria mais elementos para condenar Jesus. Mas o que prevaleceu, minha gente, não foram os critérios da honestidade, da justiça, da retidão, mas o que prevaleceu foi o critério da maldade, o critério da acusação, o critério da corrupção. E será que hoje é diferente? Quando nós olhamos os noticiários, quando nós vemos o jornal na TV, quando nós ouvimos os comentários do que acontece na cidade, no estado e no país, ainda prevalece os critérios da maldade, da corrupção, não é? Da injustiça. E Jesus sofreu o ápice dessas consequências, que foi a sua morte de cruz. Mas Jesus foi obediente. Jesus foi fiel à proposta do Pai. Jesus não se esquivou da sua missão, para nos ajudar a entender que o trono do rei, que veio instituir e instaurar o reino de Deus, é a cruz. Que a coroa deste rei é uma coroa de espinhos, e que o manto que ele carregava seria um manto vermelho, que depois vai ser rasgado entre os soldados que faziam par ou ímpar de quem seria, não é, a sua última peça de roupa. Então, diante do projeto de Deus, que por meio do seu Filho instaura um reinado, a cruz se torna o ápice, a cruz se torna o trono deste rei, porque o objetivo de Jesus era revelar a face de Deus. E agora isso vai entrar no último versículo do Evangelho. Vamos tomar lá agora o versículo 37. Olha o que Pilatos disse a Jesus: então tu és rei? Pilatos ainda um pouco confuso. Olha o que Jesus respondeu. Vamos ler juntos a resposta de Jesus? Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Aqui está a chave de leitura do Evangelho de hoje. Aqui está o critério máximo para compreendermos como se dá o reinado de Jesus. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E a essência de Deus é amor. E dentro de nós há a mesma essência.
E Jesus veio da parte do Pai para revelar quem é Deus. Logo, a única definição que nós encontramos no Evangelho é a definição dada por João: Deus é amor. E este amor de Deus se revela numa entrega máxima, que nos revela quem é Deus e que nos revela quem nós somos. Por isso Jesus diz: eu vim para dar testemunho da verdade. Ele veio para revelar quem é Deus, e revelando quem é Deus, o autor da criação do homem e da mulher, nele nós podemos nos conhecer e saber quem nós somos. E isso revela a verdade de quem eu sou. Nossa, às vezes é difícil de compreender, mas quando a gente compreende é bom demais. Ele veio para revelar a verdade de quem é Deus, e nós, tendo a mesma essência de Deus, nele sabemos quem nós somos, e aqui se revela a verdade de quem você é, a verdade de quem Deus é, e o nosso coração anseia pela verdade. Eu acredito que todos nós já tivemos a experiência de lidar com a mentira, não é? Quando nós descobrimos que alguém está mentindo para nós, nós gostamos? Nós ficamos felizes? Fala: que bom, fulano, que você mentiu para mim. Nossa, pena que foi só naquele momento, você deveria ter continuado. É assim nossa conduta? Não. A mentira nos incomoda. A mentira não revela o que é, porque ela se torna uma outra realidade, por isso que ela é mentira. E a partir do momento que a humanidade escolhe viver longe de Jesus, logo não conhecerá a verdade de Deus, logo não conhecerá a verdade de si, e vai se enveredar por qual caminho? O caminho da mentira que gera a maldade, que gera a corrupção, que gera a injustiça. E como está o nosso mundo hoje, minha gente? Nessa situação. E hoje, na festa de Cristo, Rei do Universo, Jesus vem para nos orientar que nós não podemos continuar mais no caminho do mundo, mas o nosso caminho precisa ser o caminho de Jesus. Mas de repente você olha para o contexto e fala: padre, Jesus se sentiu impotente diante do mundo, porque o mundo foi mais cruel, o mundo foi mais violento, né? O mundo foi maldoso com Jesus, e resultou na sua cruz. Então, como Cristo se tornou impotente diante desta realidade, mas Ele não desistiu diante da impotência de tudo aquilo que ia contra Ele, mas Ele permaneceu fiel à vontade do Pai, mesmo quando tudo dizia que já estava perdido, já não tinha mais jeito. Pode ser que você, quando olha para a realidade da verdade, observa a sua volta, fala: padre, não compensa viver na verdade aqui não, porque lá em casa todo mundo mente, porque lá no meu trabalho é todo mundo na gambira, porque nas relações é um passando a perna no outro. Mas diante das situações adversas que nos tornam impotentes, qual deve ser o nosso modelo? Cristo na cruz, que não esmoreceu diante da maldade, da acusação, da perseguição, da tortura e da corrupção.
E foi a impotência da cruz, da fragilidade máxima, da dor, do sofrimento, da chibata, do sangue derramado, que ele se tornou poderoso. Foi diante da fraqueza da cruz, da impotência da cruz, que era o castigo máximo que uma pessoa poderia sofrer, que ele se tornou poderoso. Então, a potência de Deus é totalmente contrária à potência do mundo. Porque diante do maior castigo, da maior impotência, da maior tortura, que era a cruz, Jesus fez dela o quê? A sua grande potência, que a partir do seu sangue derramado na cruz, nós fomos salvos, nós fomos resgatados e nós fomos redimidos pela graça que somente Ele pode nos oferecer. Então esse é o reinado de Deus. Este rei chamado Jesus Cristo se apresenta desta forma. E Jesus encerra o evangelho fazendo um convite a cada um de nós que aqui estamos. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Jesus não nos obriga a nada, mas Ele nos orienta. Ele fala na palavra, nós compreendemos por meio da pregação, na nossa oração pessoal, Ele também fala aos nossos corações, mas no fim de tudo, a decisão da escolha pertence a quem? A cada um de nós. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Nós temos anseio pela verdade, porque a verdade revela quem é Deus, e revelando quem é Deus, revela quem nós somos. Isto está na nossa essência, mas a partir do momento que eu não acolho o seu convite, a partir do momento que eu não aceito a sua proposta, eu deixo de viver na verdade para viver no que, minha gente? Na mentira. E quem vive na mentira não é feliz. Quem vive na mentira é desconfiado. Vocês já viram a criança quando ela faz alguma coisa errada? E aí a mãe descobre e dá o grito: menino, vem cá. Como é que o menino fica? Olhando para baixo, não é? Tremendo. Tem uns que a mãe não precisa nem começar a falar, que ele já chora, porque sabe que está no erro, porque sabe que está na mentira. E a mentira faz isso conosco. A mentira nos entristece. A mentira faz com que nós vivamos de cabisbaixo. A mentira nos coloca no choro, na dor, na depressão. E hoje Jesus quer nos fazer um convite. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Então hoje, o que Jesus pede a você? Escutar a sua voz. Tira um pouquinho o foninho de ouvido, desliga a televisão, guarda o celular. Quantos recursos de barulho, de música e de áudio que nós temos hoje? Quais são os programas mais acessados? Os apps mais usados? Aqueles que envolvem música e filmes, não é? YouTube, Spotify, Netflix. Porque hoje, envolvidos na estrutura do reinado deste mundo, que nos faz ser surdos para a voz de Jesus, já não alcançamos mais a experiência da verdade que revela quem nós somos e quem Deus é.
Então é necessário que hoje Jesus seja o alfa e o ômega, o princípio e o fim da nossa vida. Foi isso que nos disse a primeira leitura, a segunda leitura. Eu sou o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra, para dizer que Jesus é o princípio e o fim de tudo. E na nossa vida, como que ele precisa ser? O princípio e o fim de tudo, para que nós vivamos da verdade, para que a graça dele nos alcance e para que de fato ele possa reinar em nossa vida. Pegue lá o versículo 5 e 6 da segunda leitura, para nós encerrarmos a pregação com essa palavra. Versículos 5 e 6 da segunda leitura. Olha o que está escrito: Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós um reino, sacerdotes para ser Deus e Pai. A Ele a glória e o poder em eternidade. Amém. Uma síntese da celebração de hoje. Jesus Cristo, a testemunha fiel, não desistiu, foi fiel até o fim, mesmo passando pela acusação, pela injustiça. Ele que foi o primeiro a ressuscitar, glória de Deus, manifestação maior do seu reino, que nos libertou do nosso pecado. Ele é soberano. Rei nenhum nesta terra terá o poder dele, o poder da cruz, o poder da ressurreição, o poder da salvação. E ele fez isso tudo porque a Jesus que nos ama. Tudo isso foi porque ele te ama, porque você é importante, porque você pertence ao reino dele, que fez de nós o reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. Tudo isso que Jesus fez foi por quem? Por nós, para que nós tivéssemos acesso ao reino de Deus. E a partir do momento que você ouve a voz de Jesus, a partir do momento que você permite Jesus reinar no seu coração, a verdade prevalece. A verdade prevalecendo, a verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, vai dizer Jesus. E aí você tem a experiência mais profunda da sua história, que é de conhecer a Deus, que é de experimentar a Deus, que é de fazer a experiência do amor dele. E neste caminho de experiência do amor de Deus em Jesus na sua vida, você vai sabendo quem é você, para que você viva no amor, para que você viva na verdade, para que você se sinta pertencente a este reino, porque Jesus te ama e porque na sua vida deve pertencer a Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Essa palavra de hoje conforta a alma. Ai, como a palavra de Deus me fascina, e de permitir que, compreendendo o que ela quer me ensinar, eu tenho a graça de fazer essa experiência. Mas o amor de Deus é lindo demais por nós. Então vamos encerrar pedindo essa graça. Feche agora os seus olhos. Faça um exame de consciência de como está a sua família, de como estão as suas relações, como está a sua caminhada com Deus. Você é uma pessoa que mente muito?
para tentar resolver os seus problemas. Pense no que Jesus hoje nos falou. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Então, se você permitiu com que a mentira dominasse o seu coração, peça a Jesus hoje essa graça. Jesus, eu quero escutar a tua voz. Eu quero experimentar esta verdade. Eu quero pertencer ao teu reino, Senhor. E eu quero permitir que tu sejas o rei da minha vida. Reina, Jesus, no meu coração. Reina, Jesus, no meu casamento. Reina, Jesus, no meu namoro. Reina, Jesus, no meu trabalho. Reina, Jesus, nas minhas relações interpessoais. Reina, Jesus, diante das minhas relações que me levam sempre a querer dar um jeitinho para resolver o problema. E muitas vezes eu utilizo o recurso da mentira, que me impede de experimentar a tua verdade. Vem, Senhor, reinar sobre os nossos corações, porque nós somos um povo pertencentes a Ti. Somos uma nação sacerdotal, que fomos resgatados pelo Teu sangue derramado na cruz. E hoje queremos dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder, pelos séculos dos séculos. Amém. Reina, Senhor, neste lugar. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Todos querem te adorar. Toma tua direção. Sim, ó, vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor. Dá-lhe paz interior e razões pra te louvar. Desfaz todas as tristezas, incertezas e desamor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, podes reinar, Senhor Jesus, ó sim. O teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar.
Jesus, quando pregava sobre o reino de Deus, dizia aos discípulos: o reino não está aqui ou acolá, mas o reino está dentro de cada um. Então põe a mão no seu coração, porque é aí que precisa acontecer a obra de Deus, porque é aí que se estabelece o reinado de Deus na sua vida. Então peça: Jesus, reine no meu coração. Jesus, estabeleça o teu reino dentro de mim e tira tudo aquilo que me impede de te reconhecer como meu Rei, como meu Senhor, como meu Salvador. E vamos cantar última vez esse refrão, selando esse momento de graça que a palavra nos possibilitou, pedindo com que o reino de Deus se consolide em cada coração, em cada vida aqui presente. Podes reinar, Senhor Jesus. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar.